Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Jussiane Pérez, para quem não me conhece, e faz um tempo que eu fiquei sem gravar vídeos, decidi gravar esse vídeo porque eu estou já há uma semana meditando num tema, num assunto, e hoje ele veio ao encontro de uma palavra que Deus me deu no meu devocional de hoje. A palavra está lá no livro de João, capítulo 20, versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes. A Maria estava lá no túmulo de Jesus, quando Jesus já tinha sido crucificado, e foi ver o corpo não estava lá. Entrou em desespero, começou a chorar, e os anjos estavam lá. Ela não reconheceu os anjos, ela não reconheceu Jesus, mas ela colocou para fora a sua angústia, dizendo que tinham tirado dali, até achou que Jesus era jardineiro. Me diz onde é que o Senhor colocou que eu levo ele de volta. Ou seja, mulheres têm uma profunda necessidade de colocar suas angústias para fora. E Jesus, ele era um homem, filho de Deus e Deus, que ouvia e entendia perfeitamente as necessidades que as mulheres tinham. Tanto é que Jesus estabeleceu diversas comunicações com mulheres. E o que eu estava pensando nessa semana, refletindo? É como a sociedade tenta silenciar as mulheres. De todas as formas, ao longo da história, a gente vê que mulher não podia se expressar, mulher não podia se autoafirmar, mulher não podia decidir, porque era tudo o homem, é uma sociedade patriarcal, né? Popularmente falando, o homem manda, a mulher obedece. Então, a mulher não podia viajar sem autorização do homem, não podia trabalhar sem autorização do homem, ela não tinha direito de decidir sua vida. Primeiro era o pai, depois passava para o marido. E hoje, ainda com as leis que existem, né, com toda a política que é voltada para coibir a violência contra a mulher, ainda existem falas, expressões e comportamentos nessa sociedade que querem silenciar as mulheres. Né? Até dentro da igreja a gente vê umas falas, né? Não fala mais nada e só ora. Mulher tem que calar a boca, mulher tem que falar só para Deus, entra para dentro do teu quarto e fala. Sim, a mulher, ela precisa ter um contato com Deus, falar para Deus as suas angústias, mas ela também precisa colocar para outras pessoas, ela precisa ter amigos, ela precisa conversar. É por isso que a gente casa, né? Porque o casamento é uma troca. Mas o que acontece em muitos casamentos? Tem muitos maridos que não gostam de ouvir as colocações da esposa, as suas angústias. A mulher tem que fazer aquilo que ele quer e ele não olha as necessidades dela. Quando a Bíblia conta lá a história da mulher samaritana, Jesus queria se comunicar com aquela cidade, mas ele não tinha como. Se ele fosse se comunicar com os homens, o conflito ia ser pior, né? Porque a Bíblia diz que judeus e samaritanos não se conversavam. Então Jesus estabeleceu um contato com uma mulher, mandou todo mundo para o mercado comprar pão e ficou lá no posto conversando com a mulher. E ele não começou perguntando para a mulher como é que é a tua vida, ele começou trazendo para ela uma necessidade: me dá água. Porque as mulheres, elas respondem às necessidades dos outros. Mulher se preocupa com a necessidade dos outros. Né? São raras as mulheres que são frias a esse ponto, porque a maioria ajuda, a maioria estabelece relacionamento de troca. Né? Os projetos sociais no decorrer aí do mundo são criados por mulheres, a maioria, porque são elaborados, são projetados e até executados por mulheres. Os homens vão junto, trabalham, porque a gente precisa da mão de obra masculina, mas quem geralmente toma a frente de criar um projeto social é uma mulher. As primeiras assistentes sociais do mundo foram mulheres. Então, isso demonstra que nós temos uma necessidade de ajudar o outro.
E Jesus pega a mulher samaritana por aí, né, trazendo para ela que ele estava com sede. E quando Jesus consegue estabelecer a conversa da mulher e penetrar lá na intimidade dela, naquilo que ela não gostava de falar, ela então vê que Jesus é profeta e ela sai para anunciar para a cidade. E aí acontece um mistério. A cidade de Samaria não falava com a samaritana. Eles não se comunicavam, ela era uma escória para aquela sociedade. Tanto é que ela ia buscar água no poço ao meio-dia para não encontrar as pessoas, ou porque as pessoas não queriam encontrar ela. Mas eles ouvem a mulher e vêm ao encontro de Jesus para ouvir Jesus. Então, o Senhor usou uma mulher desacreditada, com uma comunicação cortada com a sua própria cidade, para então trazer a salvação a Samaria. Jesus também acolheu uma mulher que quebrou um perfume caríssimo nos seus pés. Quando ela quebrou o vaso de alabastro com o nardo puro, os homens que estavam ali criticaram: por que ela não vende? Dá para comprar um cavalo novo, uma casa, não sei o quê. Jesus colocou: não, mas ela está sendo grata pelo perdão que ela recebeu dos seus pecados. A comunicação daquela mulher era totalmente espiritual e diferente. Jesus sempre estabeleceu conversas com mulheres na casa de Lázaro, Marta e Maria. A Maria estava lá ouvindo, se alimentando, e a Marta: Senhor, estou trabalhando, mulher não me ajuda. E Jesus diz: Marta, tu está fadigada. Ele chamou a atenção de Marta, mas ele não silenciou a Marta. Então, a gente tem que ter esse cuidado, queridas mulheres que me ouvem, porque existe um trabalho para que a gente seja silenciada. E tem mulheres que literalmente são silenciadas. Marielle foi uma, né? A Malala, lá no Paquistão, também tentaram silenciar. A vida dela não foi tirada por muito pouco, né? Por uma questão de milagre. Acredito que muita gente orou pelaquela menina. Eu fui uma que orei para que Deus não permitisse que ela morresse, porque ela tem um trabalho muito lindo. E é uma luta até hoje para que as meninas no seu país tivessem acesso à escola, porque uma mulher que não estuda, ela fica, né, bitolada à ideia dos outros. Ela não consegue aprender a expressar suas ideias e também a transformar as coisas ao seu redor. E a questionar as coisas que estão postas. Então é melhor silenciar essa mulher. Mas Jesus, o exemplo que ele deixa para nós é que ele nunca silenciou nenhuma mulher que chegou até ele. E nem os homens. As únicas pessoas que foram silenciadas por Jesus foram os comerciantes na porta do templo, que estavam pervertendo o uso do templo. Esse sim, Jesus agiu com mão de ferro. Mas o resto, as mulheres, ele tinha o maior carinho. Jesus falou com jovens, com deficientes, com mulheres, com crianças, com estrangeiros, porque o Senhor não tinha preconceito. Ele via no ser humano a sua importância, né? E às vezes a importância das mulheres é banida nos espaços que a gente frequenta. E até nos casamentos, né? Eu vejo aí muitas mulheres aguentam adultério de marido, aguentam o marido que é drogado, aguentam, né, os filhos do marido que vêm de um outro relacionamento para casa da mulher, passam por cima das suas regras e ela aguenta pelo marido, ela abre mão de sonhos, ela para de trabalhar, ela para de estudar para dar conta da casa, para o casamento ficar bem, para a família andar bem. Mas quando o marido se entedia, quando o marido cansa da mulher, ele simplesmente sai. E aí ele fala o quê? Minha mulher é difícil de lidar, minha mulher é muito brava. Mas quanta coisa a mulher aguentou com ele, né? Então existe uma maneira de querer silenciar as mulheres, né? Muita gente já chegou para mim e disse: tu não pode ser assim, tu não pode falar assim. Eu sei que eu preciso melhorar em muitas coisas, como todas as mulheres precisam, como todo ser humano precisa. Mas o que eu não posso é guardar para mim aquilo que me incomoda. Por quê? Quando a mulher é silenciada, ela adoece. Ela tem problemas psicossomáticos, de saúde, que o médico não encontra a causa. Ela tem depressão, ela tem insônia, ela, né, começa a ter os transtornos. Por quê? Porque as suas angústias ficam ali presas. Ela não pode externar, ela não pode passar, porque é chamada de louca, porque é chamada de espetaculosa, porque é chamada de expansiva. Toda mulher tem o seu jeito de ser. Umas são mais tímidas, outras são, né, mais enérgicas, mas a finalidade da comunicação da mulher é sempre a mesma: ser ouvida para transformar. Por isso existe o silenciamento, porque a mulher enxerga coisas que o homem não enxerga. E quando ela começa a pontuar as coisas, incomoda, porque aí parece que ela sabe mais.
Mas não, a gente só está vendo coisas que outras pessoas não estão vendo. E as pessoas, em vez de pegar todas essas ideias e transformar em coisas boas, não, eles preferem entrar em conflito por causa dessas opiniões. Então, o que eu quero deixar para você hoje é: não se deixe ser silenciada. Jesus não silenciou nenhuma mulher. Se você está num grupo de pessoas em que não quer mais te ouvir, saia de perto. Se você está numa família em que as pessoas não querem, a tua opinião não é mais válida, deixe eles viver a vida deles e viva a sua. E vá para perto de pessoas onde você possa estabelecer uma comunicação saudável, alegre e que te faça bem. E se você é homem que está me ouvindo, reveja aí os teus conceitos de como você olha a comunicação das mulheres, porque mulher precisa se comunicar. Homem não vive sem mulher. Mulher precisa de homem também. Então a gente precisa reorganizar essa falha que existe na comunicação entre homens e mulheres. A cabeça de homem não é igual de mulher. Mas se Deus nos colocou nessa sociedade, é para a gente conseguir viver bem e estabelecer uma boa relação. Então, queridas mulheres, sejam felizes, se expressando, não deixem de se expressar. É claro que nem tudo a gente pode expressar, tem coisas que a gente às vezes tem que dar uma segurada na onda, né? Mas assim, tem muita coisa dentro da sociedade em que as pessoas querem falar para você o que elas pensam, mas não querem ouvir o que você também tem a dizer. Querem fazer com a gente o que eles bem entendem, e quando você revida, daí você é um problema. Vai receber na mesma moeda, né? Porque ninguém vive com sangue de barata, sendo tapete de todo mundo, ouvindo, aguentando tudo caladinha, sem falar nada. Um dia a gente explode, porque a gente não foi feito só para acumular. A gente foi feito para ouvir e conversar e transformar e produzir e melhorar. Tá certo? Um grande abraço para você, fica com Deus, se expresse aí, seja feliz e não deixe ser silenciada não. Você nasceu para ser um ser comunicativo, falante. Deus sabe disso e Ele não é Deus de confusão. Ele não ia colocar um ser comunicativo na Terra para depois as pessoas dizerem ou Ele dizer que você tem que se calar. Não. Com certeza, se Ele te fez assim é porque Ele quer te usar assim, na maneira que você se comunica. Um grande abraço para você, fica com Deus. Até o próximo vídeo.